Paz de Deus a todos, graça e paz. Vamos dar aqui então continuidade, parte 3 do React, né? Guardar o sábado. Vamos, pode acompanhar aí no canal, né? Os dois primeiros em que nós estamos abordando passo a passo o que é falado a respeito do sábado pelo pastor César Cavalcante no canal Teu Lugar. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua sabedoria para que possamos aprender a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Então, nós paramos aqui na fala do César Cavalcante a respeito do. Mostre Jesus, os apóstolos. E nós mostramos que lá em Jeremias, né, a aliança prometida a Jeremias, ela consistia no quê? Pôr a lei no interior, escrever no coração, da mesma forma que está em Hebreus. Se você olhar, está assim, exatamente assim em Hebreus. Não ensinará cada um ao seu próximo, conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, lhes perdoarei a maldade, nunca mais lembrarei dos seus pecados. Então, perdoar os pecados já é uma coisa que Deus concedeu desde sempre para os povos, né, inclusive para Israel. Mas o principal é, porei a minha lei no seu interior. Ou seja, Deus quando fala da nova aliança ou da aliança renovada, Ele não fala de anular a lei, Ele não fala de anular o sábado, Ele fala em manter a mesma coisa que já existia para o povo de Israel. Deuteronômio 30 fala que colocar a lei no interior, no coração das pessoas. O salmista já fala, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Né? E ele fala que qual é a característica? É por isso que se entende que esse termo nova aliança é basicamente a renovação da aliança anterior. Porque ele não fala em dar uma nova lei, porém a minha lei no seu interior. Deus falando aqui. Ele vai colocar a lei no interior da pessoa. Né? Então veja, não tem nada aqui. Assim diz o Senhor que dá o sol, as ordenanças, que agita o mar. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Quer dizer, ele não está rejeitando Israel. Se puderem ser medidos os céus, sondados os fundamentos, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então ele fala, não vou rejeitar Israel. Ou seja, então sempre haverá um remanescente. Assim como nos outros povos, né? Enquanto houver remanescente, ele permite. Então ele está dizendo que Israel sempre vai haver remanescente. Agora, quem é o Israel aqui? Como nós analisarmos lá o que o próprio Deus falou na sua lei, daquele que passa a ser natural. Todo aquele que aceita Deus passa a fazer parte do povo de Israel. Então essa história de que naquela época era o Israel físico, agora é o Israel espiritual. Nunca foi assim. É o físico e o espiritual, entre aspas, seria aquele o quê? Todo aquele que não faz parte do povo de Israel, que quer aceitar, passa a fazer parte do Israel físico. Nunca foi diferente. Nunca deveria ter sido diferente, pelo menos. Né? Mas aí vamos, por exemplo, né, falar aqui sobre vamos pegar aqui a parte de Mateus, né? Vamos lá. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. Então não fala nada sobre acender fogo, que era proibido, não fala nada, é simplesmente pegar e comer. Entrar num local em que ele podia pegar gratuitamente o alimento. Então, passou Jesus pelas searas no sábado, ou seja, ele estava caminhando. E por que ele estava caminhando? Ele estava caminhando, ele estava num processo de evangelização. Ele estava no processo de evangelização, possivelmente ele não recebeu alimento de ninguém, nos lugares onde ele havia passado anteriormente, né? E aí os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comer, ou seja, eles não haviam talvez sido tão bem recebidos, não tinham alimentos para comer, né? E eles estavam passando por ali, como você passar por um local hoje, em que fosse permitido você entrar ali, pegar algo para comer e pronto. Você não podia chegar lá e furtar e
e tomar, não. Você tinha já era deixado ali. O que já havia uma quantidade que era deixada. É como os impostos que a gente paga hoje. Já tem a quantidade certa, não tem por que pegar mais. Né? Isso é a quantidade que já é deixada para que as pessoas que têm menos condições, elas peguem. Então, ele ia lá e pegava, né? E foi isso que aconteceu. Eles não saíram para colher, eles não saíram para pegar um monte de coisa para levar para casa, para guardar, para comer depois. Não, eles simplesmente sentaram, pegaram uma espiga para comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e eles que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, e nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Então veja, vamos pensar o seguinte: isso por si só não disse o que Davi fez era correto. Então, essa argumentação de Jesus aqui, ela precisa de uma atenção maior. Mas como nós não vamos entrar na questão aqui do aspecto dos pães da proposição, nós vamos entrar na questão do sábado. Veja só, não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? O que é o violam o sábado? Trabalham no sábado. Agora, eles violam a lei? Não. Por que eles não violam a lei? Por um motivo óbvio. Deus determinou que eles trabalhem ao sábado. Eles eram exceção e não a regra. Né? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, existem serviços que são essenciais, inclusive no sábado. É isso que ele está dizendo. Ó, vocês vão ver que os sacerdotes, eles trabalham, violam o sábado aqui, o mais correto seria o quê? A tradição idiomática. Trabalham aos sábados e ficam sem culpa. E por que ficam sem culpa? Eles ficam sem culpa porque Deus estabeleceu que eles têm que trabalhar, inclusive, no sábado. Aos sábados, né? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Vamos ver, ele estava dizendo que o sábado não deveria ser guardado, que podia ser transgredido? Se ele fez isso, ele cometeu um pecado. E por que ele cometeu um pecado? Vamos lá. Êxodo 23, 2-6. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Não perverterás o direito, né? Então veja só. O que ele está dizendo aqui? Não admitirás falso boato, não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Veja só. Ele estaria transgredindo o sábado, não é? Se ele estivesse induzindo as pessoas a transgredir o sábado, ele nem tinha morrido ainda. Mas, então, se o sábado era para o judeu, veja só, se o sábado era para o judeu, Jesus estava ensinando a transgredir o sábado, então ele estava ensinando errado, ele estava induzindo as pessoas a fazer o mal. Assim como eu não podia, obviamente, se eu não podia seguir a multidão para fazer o mal, muito menos induzir a multidão a fazer o mal. Então Jesus não estava ensinando aqui que o sábado deveria acabar. Pois quanto mais vale o homem que uma ovelha, por consequência, é lícito fazer bem aos sábados. E que bem ele estava falando? De ajudar uma pessoa necessitada, de livrar uma ovelha de morrer, de ficar ali, quebrar as patas, etc. Né? Então veja, é isso que ele está dizendo aqui, é lícito fazer bem aos sábados, ou seja, ele está analisando a forma de se guardar o sábado. Aí, de onde vem essa afirmação absurda que eles colocam? A prova que os apóstolos estão falando para os cristãos guardarem o sábado. Onde Jesus ensinou, vamos por uma questão simples. Onde Jesus ensinou, em que parte dos evangelhos Jesus está ensinando que depois da morte dele, não era para guardar o sábado? E se ele tivesse ensinado isso, baseado em que ele estava falando? Se na aliança de Jeremias 31 não está dizendo que a lei ia acabar, pelo contrário, que Deus ia manter a sua lei, ia colocar a sua lei no coração das pessoas. Então veja, pelo fato de nós muitas vezes não conhecermos o livro do chamado Antigo Testamento, pelo fato de muitas vezes o cristianismo
rejeitaram o Antigo Testamento como algo que acabou e só vale o que está a partir do Novo Testamento e de preferência a partir da morte de Jesus em diante, porque aqui Jesus está dizendo claramente que, Mateus 5, né? Vamos Mateus 5. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que homem? Só o judeu? Era só para pregar para o judeu? Bom, se Jesus ensinou a pregar só para o judeu, então os apóstolos descumpriram a ordem dele. Pregaram para os gentios também. Ele está falando que é só para os judeus? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota em um tio, nenhum iota ou um traço, né? Passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então ele está dizendo claramente que cumprir é diferente de anular. Ele diz, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Bom, em que sentido Jesus cumpriu o sábado? Porque ele obedeceu o sábado, eu posso transgredir? Porque ele não adulterou, eu posso adulterar? O que vale para um mandamento tem que valer para todos. E todos eles são mandamentos preventivos, tem a ver com a saúde do ser humano, tem a ver com a misericórdia do ser humano, de não oprimir o outro ser humano. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, posto que do menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que o cumprir será chamado grande no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Em que sentido exceder? Ele está falando de obediência aqui. Vossa luz resplandeça, para que vejam as vossas boas obras. Então, se a nossa obediência não for melhor que a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. É o que ele está dizendo aqui. E lá em Mateus 23, ele fala que, olha, na cadeira de Moisés estão Elias, estão os escribas e fariseus, né? E aí ele fala, obedeçam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Então, quando ele fala a nossa justiça ser maior, ele está dizendo, não pode ser apenas falado, tem que ser vivido. Então, ao contrário do que é dito no mundo cristão, Jesus não está dizendo que é impossível cumprir a lei. Porque não faria sentido que a lei fosse impossível de cumprir se ele dizer assim, qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, fosse impossível de ser cumprido. Então, veja, isso também derruba essa ideia de que Jesus teria ensinado isso. Ah, mas se Paulo ensinou isso, então ele foi discípulo de Jesus. Uma pessoa, e aí que é um problema no cristianismo, uma pessoa que não andou com Jesus, uma pessoa que diz que recebeu por revelação, teria ensinado coisas que Jesus não ensinou. Você não vai ver nada contra o sábado vindo nas cartas de Pedro, mesmo se analisando ali o que é válido, o que não é, que parte de 2 Pedro seria válida, não seria. O máximo que ele faz é chamar Paulo de irmão, mas ele não valida nenhum dos ensinos. Nenhum deles. Você vai em Tiago, você vai em João, você vai em Pedro. Nenhum deles valida, nem mesmo se você considerar o Novo Testamento, nenhum deles valida essa ideia de que o sábado foi anulado, que a lei foi anulada, que não era preciso obedecer. Pelo contrário. Quando Tiago fala da lei, ele cita 10 mandamentos, alguns dos 10 mandamentos, e diz aquele que transgrediu um se torna culpado por todos, ou como que por todos, né, que seria o mais adequado ali a uma interpretação idiomática, né? Ou seja, torna culpado como que por todos. Ou seja, não era para desobedecer voluntariamente nenhum mandamento, era para buscar obedecer a todos. Essa é a intenção de. Tiago não está falando ali, então ninguém consegue obedecer, vai todo mundo para a gandaia. Não, ele está dizendo, olha, aquele que voluntariamente transgride o mandamento se torna culpado como que por todos. Então vocês têm que buscar obedecer a todos ao máximo possível. É isso que ele está colocando, veja, ninguém fala. Então quando ele fala assim, mostra para mim, Jesus falando que os cristãos tinham que obedecer o sábado. Não tem que mostrar. Se Deus deu a lei, se não tem em nenhum momento Deus dizendo a nenhum profeta dele que essa lei acabaria, que o Messias viria acabar a lei, pelo contrário. Toda vez que fala de um Messias é de restaurar o povo para a obediência. De onde que ele tira essa ideia de que eu preciso que Jesus fale que o cristão tem que guardar o sábado? É o contrário, Jesus teria que afirmar categoricamente, não é mais para vocês guardarem o sábado, não é isso que ele fala. Em nenhum lugar. Você não vê Tiago fazendo isso, você não vê Pedro fazendo isso,
Então é ele que tem que falar assim, bom, baseado em quê, amigo? Baseado em quê você está dizendo que o Messias viria anular o sábado e os discípulos dele não precisariam mais guardar? Ah, baseado em Paulo, mas Paulo não foi nem apóstolo. Paulo foi no máximo um discípulo, e como discípulo ele tinha que estar tão sujeito às escrituras quanto qualquer outro. Que autoridade é essa que os cristãos dão para Paulo para ele fazer o que quiser, da carta branca para ele? Para ir contra o que está claramente na Bíblia. Né? Jesus está dizendo, quem violar os mandamentos por menor que seja ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Os cristãos dizem assim, Deus deu a lei para envergonhar o ser humano, para envergonhar os israelitas, para envergonhar o povo de Israel, para mostrar que ninguém é capaz de guardar a lei. De onde ele tirou isso? De lugar nenhum. Lugar algum. A não ser dessa vontade que eles têm de usar Paulo para ir contra todo o restante das escrituras. Então veja, quando alguém convida uma pessoa que estuda a Bíblia, diz assim, mostra para mim que o sábado é para todos os povos, já está mostrado. Já demos exemplos aqui que o sábado, assim como o restante da lei, era para todo mundo. Para todo mundo que quisesse aceitar o Deus de Israel. Ele próprio reconhece isso, né? E mesmo aqueles que não aceitavam, Deus considerava como ímpios pecadores e Deus alertava essas pessoas. Tanto alertava que ele diz, olha, eles encheram. Não tem nenhuma indicação na Bíblia que Deus só mandava o profeta ir alertar esses povos quando eles estavam para ser destruídos. Não existe isso na Bíblia. A história de Jonas é exemplificativa. Nós vemos os servos de Deus lá quando nós lemos, né? Deus falando com o seu povo que eles tinham que os outros povos iam olhar para eles e falar que povo sábio e entendido, ou seja, não tem nada dizendo ali que Deus só iria alertar os outros povos quando eles estivessem para ser destruídos. Essas pessoas elas têm um compromisso tão grande de anular o livro de Gênesis a Malaquias, de colocar como livro de segunda categoria, que eles fazem esse tipo de coisa. Ah, o sábado não era para todo mundo. Nós lemos que era. A lei era para todos. Ah, Jesus não ensinou que o cristão tem que guardar o sábado. Ele falou que é para guardar tudo que está na lei. Ele não está indo contra a lei. Está dizendo que é para guardar tudo que está na lei. Jesus não instituiu que ninguém. Jesus não instituiu um grupo de judeus e outros de cristãos. Jesus não instituiu isso. O que a Bíblia fala é que as pessoas que se convertiam a ideia de que Jesus era o Messias passaram a ser, a partir de um determinado momento, quando Jesus morreu, elas não eram chamadas de cristãos. Quando os judeus, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, eles não eram chamados de cristãos. Posteriormente, eles passaram a ser chamados de cristãos. Jesus não instituiu uma diferença entre o judeu e cristão. Pelo contrário, ele fala o quê? Vamos a Mateus 10, 6. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Veja só, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ide pregar, e indo... Então ele fala, primeiro vocês vão às ovelhas perdidas. Né? Aí tem uma questão aqui, se era só para o povo de Israel, se não era, né? Mas ele fala aqui, ó, ide antes. Então ele não está dizendo para ir só, em Mateus ele não está dizendo para ir só atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, mas para ir antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala, ó, enviou esses 12. Então ele está falando especificamente em relação aos 12, não que todos os discípulos dele tinham que ir só para as ovelhas perdidas, mas ele está dizendo aos 12, eles ordenou. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, sendo que Jesus pregou para uma samaritana. Ele não está dizendo que eles estão excluídos da pregação. Então, esse antes significa o quê? O foco era primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essas ovelhas que se convertessem seriam testemunho para os outros povos também, porque estavam espalhados, inclusive. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curais enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai, né?
Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber o que nela seja digno. Então veja, não existe essa ideia. Não existe essa ideia vindo dos profetas, dizendo que o Messias estabeleceria um grupo que segue a Deus e outro que não segue. Ou seja, aqueles que resolvessem aceitar a Deus, em vez de fazer parte do povo de Israel, iam criar um outro grupo separado do povo de Israel, e esse grupo poderia transgredir o sábado, não precisaria se preocupar com carne, com os tipos de carne que comesse, não precisaria participar das festas de honra e glória a Deus. Veja, quantos absurdos são defendidos para justificar uma ideia que não é apoiada por nenhum, desde quando Deus inspirou para que se escrevesse a Bíblia, por ninguém. Nós vamos até Malaquias, nós não temos nada disso. Pelo menos eu desconheço, né? Qualquer coisa nesse sentido. E aí as pessoas dizem assim, não, eu só guardo se tiver repetido do Novo Testamento. Qual é a base para isso? Ele fala, tem duas condições que precisam ser cumpridas, baseadas em quê? Não existe essa base. Isso é fruto de uma ideia equivocada. Como eles acreditam que a lei foi dada só para Israel, a partir do momento que, teoricamente, o evangelho se expande para todos, então para eles não precisava, porque como era só para Israel, e aí o pacto com Israel foi substituído, então para eles não precisa para mais ninguém. Veja, é um raciocínio errado que dá uma falsa base para um outro raciocínio errado. Então, é uma doutrina pobre de texto. Não tem texto para a igreja guardar o sábado. No Novo Testamento. É como se houvesse uma ruptura, uma descontinuidade. Então, não é descontinuidade. É assim, ó. Nós vivemos... Não é uma ruptura. Não é uma descontinuidade. É pobre de texto. Pobre de texto? Jesus não foi contra o sábado, pelo contrário. E ele nem poderia ir, porque ele é o Messias. O Messias não poderia ir contra a lei de Deus. Até porque ele nem tinha morrido ainda, né? Então, mesmo para quem considera que com a morte de Jesus isso acabou, ele não poderia ter ido contra o sábado. Em momento algum do Evangelho, veja, algo tão importante quanto isso, quer dizer, a mudança drástica na lei, e não existe nenhuma citação de Jesus nos Evangelhos dizendo que a lei seria alterada. Que não precisaria guardar o sábado, que poderia comer de tudo, que tudo passaria a ser alimento, nenhum. Então, o que é pobre de texto? É o que ele está falando que é pobre de texto. Sob a nova aliança. Imagina assim, o Brasil ele já teve 7 constituições. 7 constituições. A primeira de 1824, a última de 1988. E entre 1824 e 1988 tem 1891, 1934. Onde está isso na Bíblia? Onde está dizendo que eu vou pegar o exemplo povos atuais para usar como referência para justificar que o sábado não deve ser mais guardado, outros mandamentos não devem ser guardados. Isso é pobreza de texto. 1937, 1960 e pouco. Beleza. Se teu pai, ele é da década de 40, 50, não sei o que lá, ele está entre as datas de... Sei lá, você sabe o ano que seu pai nasceu? 1957. Tá, então ele está na penúltima Constituição, que é a Constituição de 46 até 67. Essa é a penúltima. A última vai de 67 até 88. Qual era a Constituição vigente quando teu pai era adolescente? A penúltima. Não é essa. Que tem o artigo 5º, que dá... não sei o quê. Não é essa. É outra. Hoje, o teu pai, ele tem de viver com base na coisa. Se ele vai se defender, por exemplo, legalmente, de alguma coisa sobre liberdade religiosa ou coisa que o valha, não adianta ele chegar lá com a Constituição de 1946. Se ele chegar lá com a Constituição de 46, esse texto, ele é indeferido, ele não vale. O advogado vai olhar para ele e vai falar assim, não, meu amigo, essa Constituição não vale. É a mesma coisa hoje, o cristão, existem 2 alianças. A aliança de Deus com o povo de Israel lá com Abraão, e a outra aliança que é a aliança através de Cristo. Veja, isso é pobre de texto. Quando eu digo pobre de texto, isso é pobre de texto quando nós vamos, mesmo quando nós vamos para Cartas de Paulo, mesmo quando nós vamos para o livro de Hebreus, isso é pobre de texto. Não existe um texto sequer que, quando analisado dentro do seu contexto, seja usado por Paulo nas suas cartas, seja usado por Paulo ou por qualquer que seja o autor de Hebreus na sua carta. Não existe um texto que, analisado no seu contexto, do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que valide a ideia de que o sábado iria acabar, que eu poderia comer qualquer coisa. Não existe. Se eu enxergar que Paulo está dizendo que podia comer qualquer coisa, foi uma criação de Paulo. Não tem texto algum que Paulo utilize, de Gênesis a Malaquias, que valide isso.
Se eu disser que Hebreus estava lhe dando uma nova aliança em que isso acabaria, não existe nada em Hebreus que justifique isso. Hebreus não mostra nenhuma passagem que, dentro do seu contexto lá de Gênesis a Malaquias, valide isso. Então, o que nós temos é que nem Paulo e nem ninguém naquela época, nem o próprio Jesus, tinha base textual alguma para ensinar que o sábado teria sido anulado. E ele diz que ele não guarda o sábado porque a ideia de que o sábado deveria permanecer é pobre de texto, sendo que nós temos diversos textos, Deus dizendo da sua aliança, que permaneceria para sempre, que deveria ajudar os pobres sempre, porque sempre haveria pobres na terra, que o sábado tem caráter humanitário e não tem nenhuma pregação, nada dizendo que o Messias iria anular o caráter humanitário, os mandamentos de caráter humanitário, nada disso. Então, quem é pobre de texto? Veja só. É tão pobre de texto essa ideia dele, que ele só se baseia em Paulo, porque ele sabe que se ele for para qualquer texto dentro do seu contexto, de Gênesis a Malaquias, toda a afirmação que ele falou até agora é totalmente destituída de base. A única base dele é as afirmações de Paulo, que não tem base escriturística alguma entre Gênesis e Malaquias. Então ele não deveria aceitar Paulo, porque Paulo não tem base escriturística alguma para dizer que o sábado acabou. Jesus não teria base escriturística alguma para dizer que o Messias viria anular o sábado. Que o sábado não precisaria ser guardado pelos outros povos. Porque todo lugar que você olha na Bíblia, Deus fala que a lei dele era para todos aqueles que fossem viver segundo a vontade dele. Quem não seguisse era caracterizado como o quê? Ímpio. Fosse dentro ou fora do povo de Israel. Quem não seguisse aquilo que Deus estabeleceu, chamado de ímpio. Nós, cristãos, somos signatários de qual aliança? Da antiga ou da nova? Da nova. Na nova aliança tem a regra para guardar o sábado? Não. Então, a gente tem que entender que a pessoa pode ter liberdade para guardar o que ela quiser, mas ela tem que ficar claro que ela está indo numa aliança que caducou, que já não vale mais, indo na Constituição do passado, buscando alguma coisa lá dentro para trazer e contrabandear para a nova aliança e colocá-la como regra. E isso é por conta e risco da pessoa, porque não existe texto na nova aliança. Entendi. Então agora nós vamos pegar o próprio texto que ele está usando, né, para falar da nova aliança, Hebreus, né? Pegar o texto de Hebreus. O 8. Aqui, capítulo 8. Então, vamos lá. Ora, assuma que temos dito que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra da majestade. Olha, o resumo de tudo, a essência de tudo é que nós temos um sumo sacerdote. Então a ênfase dele aqui é falar do sacerdócio. Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então veja. Um sumo sacerdote que está sentado. Sumo sacerdote, Jesus. Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Significa que os outros eram falsos? Não. Então ele está dizendo assim, o que deu base para o tabernáculo terrestre, né? O Senhor fundou e não o homem. Santuário do céu. Porque todo sumo sacerdote constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário também tivesse alguma coisa para oferecer. Se tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Servem de exemplo e sombra coisas celestiais. Então, qual é a ênfase que ele está falando aqui? Ele está interpretando, não existe essa ideia necessariamente nas escrituras, mas ele está interpretando que quando Deus disse para fazer conforme o modelo que foi mostrado no monte, ele está interpretando que esse modelo era um modelo real que estava no céu. Tudo bem? É isso que está acontecendo aqui. E aí, ele fala que isso, questão do santuário, do sacerdócio, ele não está falando de leis preventivas, de não assassinar, de não furtar, ele não está falando de nada disso como algo que caduca. Mas agora alcançou o ministério mais excelente, é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Se aquela fosse repreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Porque, olha só, e vamos ver, qual é a base bíblica que ele apresentou até agora para tudo que ele está falando? Nenhuma. Ele está pegando um verso isolado aqui, fala do tabernáculo, que ele interpreta como sendo o tabernáculo verdadeiro que está no céu. Ok? Mas o que ele está defendendo aqui? A questão do sacerdócio, de mudança de sacerdócio, de mudança de tabernáculo, de mudança de sacrifício. Não está falando nada sobre as leis preventivas. Não está dizendo nada sobre lei de conteúdo humanitário. Não está falando nada sobre a questão, aspectos de
da necessidade de descanso do ser humano, de estabelecer distinção entre os animais, pode que nos pode comer. Porque repreendendo-lhes diz: eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Bom, mas se é só para Israel, se a lei é só para Israel, a promessa é só para Israel também. Se a lei foi, quando ele fala que eis que virão dias que, veja só, o pacto é com Israel, tá bom. E para quem que ele está dando a promessa? Para a casa de Israel e para a casa de Judá. Não tem nada a ver com o gentil. Então, ou o gentil tem que se converter da mesma forma que no passado e aceitar o Deus de Israel da mesma forma que no passado, e vale para todos, ou se vale só para Israel, então a promessa é só para Israel e para quem aceitar aquilo que Deus de Israel estabeleceu com Israel e com Judá. Então não tem uma nova aliança feita com os gentios aqui. Agora vamos ver o que diz, que ele fala, estabelecerei uma nova aliança. Vamos ver o que tem de novo nessa aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Veja, isso aqui ele está reproduzindo, basicamente, está lá em Jeremias. No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Né? Jeremias 31 aqui, né? Veja só. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles invalidaram a minha aliança. Ele não está dizendo que tinha elementos ruins na aliança, da parte de Deus. Não tinha elementos ruins no sacrifício, no santuário. Ele não está falando que tinha elementos ruins no sacrifício, no santuário. Está dizendo que ela foi descumprida. Eles invalidaram por descumprir a aliança. Mas essa aliança que farei, vamos ver, ó, nós já lemos isso aqui, vamos ler agora Hebreus. Essa aliança que farei, porei as minhas leis no seu entendimento ou no coração, e em seu coração as escreverei. O que nós lemos lá em Deuteronômio? Essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Eis que tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ordeno que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde seus mandamentos, estatutos, os juízos, para que vivas, multipliques, o Senhor teu Deus te abençoe. Então veja, que é uma coisa mais contraditória do que o próprio Deus inspirar o seu servo a escrever que ele está dando mandamentos para a vida, e alguém acreditar que depois, na nova aliança, alguém teria autoridade para dizer que os mandamentos para a vida são mandamentos para a morte? É uma coisa mais contraditória que isso, e essa pessoa dizer que ela está baseada na Bíblia. Ela não está baseada na Bíblia. O máximo que ele pode dizer é que ele está baseado em Paulo, mas não na Bíblia, nem em Jesus. O máximo que ele pode dizer, eu estou baseado em Paulo, eu estou rejeitando 39 livros, de Gênesis a Malaquias, estou jogando fora tudo que Jesus falou, a necessidade do Messias ser perfeito, né, não ter cometido pecado, segundo o que está escrito no próprio Novo Testamento, ou seja, então ele não estaria indo contra a lei. O fato do próprio Jesus ter dito que ele não estava anulando a lei, nem nada, que ele estava cumprindo, e obviamente cumprir não tinha o sentido de anular, então, e que até que o céu e a terra passassem, nem o J ou o Y mudaria da lei sem que tudo fosse cumprido. E aí eles estenderam de forma totalmente antibíblica essa ideia de cumprimento para dizer que Jesus cumpre tudo. Eu não preciso obedecer mais nada, que Jesus cumpriu tudo. O fato de Jesus ter obedecido por mim, em nenhum momento Jesus usa o termo cumprir nesse sentido. Em nenhum momento. Se ele tivesse usado nesse sentido, ele não seria o Messias, porque não existe nenhum indicativo de que o Messias faria isso. Pelo contrário. Veja, na aliança ele está dizendo o quê? Porém, aliança, as minhas leis no seu entendimento e coração as escreverei. E lá Jeremias está dizendo o quê? Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Serei por Deus, serão meu povo. O que tem de diferente do que ele prometeu aqui antes? Nada. E não ensinará cada um a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso aconteceu de forma plena em algum local do mundo? Não. Então, será que... quando que acontece isso? Isso tem a ver com anular a lei? Não, pelo contrário. Conhecer ao Senhor desde o menor até o maior. Tem algum elemento aqui que fala de anulação da lei? Nada, pelo contrário. Serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Bom, isso aqui já não estava prometido desde lá de Gênesis a Malaquias?
Nós não temos Deus dizendo que, ainda que seu pecado seja... vamos ler lá, ó. Então nós temos Isaías 1,18. Vamos lá. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. O verso 19 está falando em perdão dos pecados. O verso 20 está falando da disposição e obediência. Então ele não está falando que o perdão dos pecados tem a ver com a anulação da lei. Pelo contrário. O perdão dos pecados tem a ver com a disposição em obedecer, parar de desobedecer voluntariamente e buscar a obediência. E aí ele fala, dizendo, a nova aliança envelheceu a primeira. Envelheceu no quê? Na necessidade de lei? Se ele estivesse dizendo isso, o autor de Hebreus seria o pior intérprete de texto que eu já vi. Porque, veja só, ele pega um texto em que Deus está falando assim, porém as minhas leis no seu entendimento. Ele não está falando de um texto que anula a lei. E aí ele pega um texto que diz que Deus coloca as leis no entendimento da pessoa, coloca no coração, é misericordioso para com as iniquidades e do pecado não lembra mais. Qualquer pessoa que tem acesso a Isaías vai ver que Deus fala em purificar uma pessoa dos pecados quando ela se dispõe a obedecer. E obedecer o quê? Obedecer a lei. E aí ele vai concluir que a lei é desnecessária usando um texto que fala de uma nova aliança ou de uma aliança renovada, que fala em Deus colocar as suas leis no coração e não de anular a lei. Ou seja, o autor de Hebreus seria o pior intérprete se ele tivesse feito isso. Então, quando ele fala, dizendo nova aliança envelheceu a primeira, o que foi tornado velho se envelhece perto está de acabar. E o que estaria perto de acabar? Nem o autor de Hebreus coloca o que estaria perto de acabar aqui. Porque não tem nada no texto que ele indicou, diria que está perto de acabar. A única coisa que ele faz é que ele vai especificar. A primeira aliança tinha a ordenança de culto divino, santuário terrestre, tabernáculo, e depois o segundo véu, tabernáculo, incensário de ouro. Estando essas coisas assim preparadas, veja, mas isso não está baseado no texto. O texto que ele usou não valida essa ideia de novo sacrifício, novo santuário. O texto que ele usou não valida isso. Mas ele está usando aquele texto para validar o quê? Olha, nós estamos falando de uma nova aliança que é baseada no novo sacrifício. A aliança não fala em anulação da lei. No segundo, só o sumo sacerdote, dando a entender que o Espírito Santo, ainda o caminho do santuário não estava descoberto, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons de sacrifício, consistindo somente em comida, bebidas, abluções, justificações da carne, imposta até o tempo da correção. O que é isso aqui? Oferecer dons de sacrifício. O que ele está falando? Que dons de sacrifício é esse? Bom, isso aqui só faz sentido, para a gente encontrar algum sentido nisso, só faz sentido o quê? No aspecto do sacrifício. Jesus sendo o novo santo, ele fala que Jesus é o novo sacrifício, é o novo sacerdote e está no santuário celeste. É só isso. Ele não aborda em nenhum momento a anulação da lei, do restante da lei, pelo menos, né? E aí ele fala assim, ó, sumo sacerdote, perfeito tabernáculo, não feito por mãos, nem por sangue de bodes e bezerros, veja, mediador de um novo testamento, intervindo a morte por remissão das transgressões, os chamados recebam a promessa, onde há o testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Bom, mas um testamento não é feito depois da morte do testador, ele é feito antes. Então, onde está o elemento antes da morte de Jesus dizendo que a lei ia acabar? Não tem. Então, quando os evangelhos dizem, o Novo Testamento mostra que... Mas o Novo Testamento que é mostrado depois da morte do testador? Quer dizer, que é estabelecido depois da morte do testador? Porque ele estava escondido das pessoas. Mas o testamento, Deus uma pessoa sempre... O testador, ele sempre coloca na confiança de alguém o Novo Testamento. Antes da morte do testador. Para que haja uma garantia... Porque se qualquer pessoa, imagina, qualquer pessoa pudesse fazer um testamento depois da morte do testador, qual é a garantia que o testador estabeleceu aquilo? Então, veja, não faz sentido essa ideia do testamento. O testamento teria que ser uma coisa antes da morte do testador. Ou seja, Deus teria que ter estabelecido antes da morte de Jesus uma garantia de que ele queria essa mudança. E não existe isso.
E aí, veja, o que ele está colocando aqui, né, é o aspecto de santuário, sacrifício, sacerdócio. É isso que ele está colocando, né? Porque o testamento tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Ele está confirmando aqui que o testamento tem que existir antes da morte do testador. Porque havendo Moisés anunciado a todos os povos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerros, água, lã, porco, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhante aspergiu o sangue e o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Jesus morreu, ele deu alguma lei nova para o sacerdote? Quando ele estabeleceu lá, quando Jesus participa da Santa Ceia, ele fala, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele estabeleceu mandamentos diferentes ali? Não. Não estabeleceu. Quando ele ofereceu o sacrifício, porque veja, o sacrifício, ele fala o que, ó, veja bem. Ele não fala que ele tomou depois, que ele tomou o bezerro e bode antes de anunciar os mandamentos. Não, ele fala que quando ele anuncia os mandamentos, aí ele toma o sangue. Então, veja, o sacrifício da aliança é feito depois do estabelecimento da aliança. Então, Jesus teria que estabelecer a aliança antes de sacrificar. Ele teria que estabelecer novos mandamentos antes de sacrificar. Não existe lugar nenhum nos evangelhos Jesus estabelecendo outros mandamentos. Quem inventa essa história de novos mandamentos é Paulo. Não existe isso. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Quando ele fala quase todas as coisas segundo a lei e usa o termo lei, fica óbvio aqui para o leitor que ele está falando de quê? O aspecto sacrificial na lei. Ele não está falando aqui quase todas as coisas assim, lembra-te de dia de sábado. Isso aqui remete para quase todas as coisas purificar com sangue. Não. Ele está falando do aspecto de sacrifício, de aspersão de sangue. É isso que ele está falando. É esse o princípio. Então, muitas vezes ele vai usar o termo lei aqui, se referindo a quê? Um aspecto específico da lei, o aspecto remediativo de sacrifício. Eles estão no santuário feito por mãos humanas, etc., né? Oferecendo uma vez para levar o pecado de muitos. Então, veja, não tem base alguma para essa afirmação de uma nova aliança anulando a lei. Então, só para voltar no que eu estava falando, ficar mais didático, achei muito fantástica essa ilustração de usar a Constituição, né? Porque nós temos uma nova aliança. Então, porque é a lei, Magna. É a mesma coisa, é a lei. Então, aí você vê como é que eles são, assim? Não tem texto. Aí ele usa um exemplo que não tem nada a ver com o texto bíblico. Nossa, eu achei maravilhosa essa comparação. Então você está usando Romanos 14, dizendo o seguinte, então nós tem aqueles que guardam dias e que Deus recebe também, faz isso para o Senhor. Então e tem pessoas que não guardam dias e Deus também o recebe, então ninguém julga quem guarda e quem não guarda. Usando esse texto como base para dizer que nós não precisamos guardar. E você está dizendo aqui, afirmando que não há texto normativo no Novo Testamento que uma pessoa tem que guardar o sábado. Os 9 outros mandamentos do Decálogo tem no Novo Mandamento. São repetidos no Novo Testamento. Algumas vezes eu debati esse texto e esse assunto, e uma vez num debate eu citei isso, e o oponente, que era adventista, falou, mas então, o perjúrio. Eu falei, você tem um texto, posso citar outro, pode ser, porque tem. No Novo, nós vivemos a lei de Cristo. Então, é óbvio que, voltando no exemplo que eu dei, a Constituição de 67, é lógico que ela serve como base para a Constituição de 88. Aí eu falei com o adventista, tal, que tem... Veja, primeiro ele tem que provar essa ideia. O ônus da prova é dele. Ele tem que provar que há uma base escriturística de Gênesis a Malaquias que valide o que ele está falando. Do contrário, tudo que ele está pegando é jogando Gênesis a Malaquias para debaixo do tapete e dizendo que ele prefere ficar com o que está escrito depois. E nem com o que Jesus falou, com o que Paulo falou. Por isso que eu digo, é um paulinismo, não é cristianismo. Não é. Essas pessoas, elas não estão em busca de um Messias. As pessoas estão em busca de uma liberdade para fazer, para transgredir e escolher os mandamentos que elas querem seguir. E se Paulo ensinou isso, ele não tem base bíblica alguma. Você pode olhar. Você pode pegar qualquer texto de Paulo, fala a respeito de sábado, fala a respeito de aliança, pegar lá o livro de Hebreus. O texto que ele citou não fala absolutamente nada sobre acabar a lei. Sobre uma nova aliança baseada em novas leis, pelo contrário. Quando ele faz essa alusão, uma nova aliança, etc., tem nada no texto dizendo que Deus vai dar novas leis, que Deus vai anular as antigas, nada disso.
O cara não joga tudo no lixo e fala assim, vamos fazer do zero uma Constituição de 88 lá, Ulisses Guimarães, não sei quem é mais velho aqui vai lembrar. Não é assim. Ela serve como base, mas o que vale é a de 88. Entende? Então, mas tem base no Antigo Testamento, tem regras, por exemplo, o sangue, não sei o que, eram regras de... me falta aqui o nome. Eram regras que não eram exatamente leis morais, eram cerimoniais do Antigo Testamento. Tá, mas veio pro Novo Testamento? Veio. Tá escrito no Novo Testamento? Tá, então o crente não come sangue, velho. Então o crente não come sangue. Por quê? Porque lá em capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tá escrito. Agora, veja o contexto. Em Atos dos Apóstolos... Então veja só. Mas é cerimonial. Mas se falou que é para seguir, eu sigo. Então ele não tem um critério lógico, ele não tem uma base lógica. Qualquer coisa, se o cara dissesse para ele que ele podia adulterar, que ele podia furtar, ele ia furtar. Você percebe? Não precisa ter uma lógica. Veja só, ele mesmo admite. Mas tem a questão do sangue que é cerimonial, mas está dizendo que não pode comer, então eu não como. Então ele reconhece que existem aspectos que mesmo considerados cerimônia, porque não comer sangue não tinha nada a ver com o aspecto de cerimônia, veja só. O não comer sangue, por óbvio, quando Deus estabeleceu lá para Noé, para o homem não comer sangue, ele não estava falando no contexto de sacrifício de animais. Ele estava falando simplesmente no contexto de comer. Eu vou permitir que vocês comam, mas a carne com seu sangue vocês não vão poder comer. Não tinha aspecto cerimonial algum aí. Mas como eles precisam desenvolver essa ideia de que é vinculado ao cerimonial, para jogar o sábado na bala do cerimonial também, né? Então veja, para eles não... E porque são cerimônias, e no Novo Testamento tem batismo, tem Santa Ceia, e não tem cerimônia. Por isso que tem um monte de cristão aí defendendo que não precisa de batismo nem de Santa Ceia depois da morte de Jesus, porque é cerimonial. Ou seja, não precisa ter lógica, percebe? Não precisa ter lógica. É só assim, eles têm que defender a todo custo isso, né? Apóstolos capítulo 15, porque o assunto é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu acho. Então, só para deixar didático enquanto você procura aí, para o pessoal, então é o seguinte, nós temos uma forma fácil de perceber o que perdura para a nova aliança, então. Quer dizer, o que está no Antigo Testamento e aquilo que é confirmado no Novo Testamento. Então, se há não matarás no Antigo Testamento e há não matarás no Novo Testamento, nós temos uma continuidade dessa... Nós temos uma regra dentro da aliança da qual nós somos signatários. Nós somos signatários da nova aliança. Estão na nova aliança, pode matar? Não, pelo contrário, não pode nem odiar a pessoa. Jesus falou assim, se você odiar, a diferença entre você e o cara que está preso lá no presídio agora é que ele teve coragem, mas ambos são assassinos. Então o não matarás ele vem para a nova aliança com maior força do que a outra, assim como não adulterarás, assim como não terás outros deuses diante de mim. Agora, o sábado não vem. Lá em Atos capítulo 15, há a grande controvérsia, porque o apóstolo Paulo, ele é judeu, fariseu. E aí ele se converte a Jesus naquela experiência e tal. E aí ele, depois de se converter a Jesus, ele volta para casa dele e fica lá em Jope. O Barnabé busca o apóstolo Paulo, isso é Atos capítulo 11. O apóstolo Paulo vai para a segunda igreja. Nós temos uma igreja, que é a igreja de Jerusalém, nasce no capítulo 11 a segunda igreja, que é a igreja de Antioquia. Quantas igrejas tem no mundo? Duas, a de Jerusalém e a de Antioquia. Quem preside a igreja de Jerusalém? Tiago. Quem preside a igreja de Antioquia? Barnabé. E busca o Saulo, que fica 2 anos lá dando estudo bíblico para os irmãos. A igreja de Antioquia cresce e o Espírito Santo separa esses dois como missionários. Então eles vão para o mundo grego, eles vão para o mundo pagão. Gentil. Isso, gentil. Inicialmente, eles vão primeiro nas sinagogas. Aí eles veem que não tem muito sucesso na sinagoga e começam a pregar pro pessoal mesmo. E aí essas pessoas começam a se converter. Pergunta, elas guardavam sábado? Não. Obviamente que não. Aí, elas guardavam sábado? Não. Obviamente que não. Obviamente que não. Baseado em quê? Se todos os momentos de reunião citados mesmo no Novo Testamento, veja, nós já mostramos que não existe base bíblica para a afirmação de que o mandamento precisa ser repetido no Novo Testamento para ser validado. Não existe base bíblica para isso. Tanto não existe base bíblica, tanto ele sabe que ele não tem base bíblica para isso, ele raramente ele oferece algum texto aqui na conversa que ele está apresentando. Ele usou o exemplo da Constituição Brasileira, por quê? Porque ele sabe que se ele for de Gênesis a Malaquias, ele vai ter a sua tese, a sua teoria contraditada. Ele vai ver que existe contradição no que ele está falando ali. E não existe. Os textos de Gênesis a Malaquias apontam para o contrário, que esses mandamentos têm que ser mantidos. E Jesus não vai contra essa ideia também. Pessoal, o capítulo 15 começa assim: alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. O tema lá é circuncisão. Tendo havido, por parte de Paulo e Barnabé, contenda não pequena discussão com eles, quer dizer, o pessoal saiu da Judéia e foi lá no campo missionário encher o saco do pessoal que estava se convertendo e crendo em Jesus. Cadê a circuncisão? Cadê a circuncisão? Quer dizer, ridículo. Bom, resolveram que... É ridículo. Quer dizer, é ridículo que um grupo de pessoas que acreditavam que o Messias tinha que exaltar a lei e torná-la
gloriosa. Achem estranho que esse Messias não tem ensinado para eles nada contra a circuncisão. De repente, estranho que as pessoas simplesmente não quisessem praticar a circuncisão. Ridículo. Ridículo baseado em quê? Baseado no fato de que o mundo cristão, o mundo evangélico principalmente, tem a ideia que esses textos não precisam apresentar prova alguma porque eles estão falando. Paulo falou que não precisa mais circuncidar. Para mim isso basta, não precisa ter base bíblica. Entendeu? Eu acredito que Paulo falou que não precisa circuncidar, né? Então, nós olhamos até uma dificuldade, né, em relação à própria olha só, Romanos 3:1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Olha só, é ridículo alguém se questionar a respeito de por que pessoas que estão dizendo que seguem o Deus de Israel e que acreditam no Messias que foi prometido para o povo de Israel, achei estranho que alguém não queira seguir aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Qual é o ridículo disso? Percebe como é difícil? Por isso que não precisa ter lógica, gente. Não precisa ter lógica. Para eles, se Paulo falou, eles não questionam. Eles questionam tudo que está escrito na Bíblia. Tudo tem que apresentar texto. Mas o fato do próprio Paulo não apresentar texto para falar contra a circuncisão, e nem os apóstolos apresentarem texto. Tiago não apresentou nenhum texto contra a circuncisão. Pedro não apresentou nenhum texto contra a circuncisão. Nós vamos ver isso aqui. Veja só. Qual é a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? Ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Muita, toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas. Ele fala, pois que se alguns foram incrédulos, as suas incrédulos... Veja, quando ele valida aqui a vantagem do judeu, ele está validando também a utilidade da circuncisão. E são duas perguntas que ele responde de uma vez só. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Né? Se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pela minha mentira abundou muito mais a verdade de Deus? Por que não dizemos como somos blasfemados, passamos males, a condenação desses é justa, passamos males para que venhamos bens, né? Somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Ele fala, como está escrito, não há um justo nenhum não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. E aí você vai buscar isso aqui, ó. Paulo, ele faz uma aplicação, ele generaliza uma coisa que não está generalizada na Bíblia. Vamos lá para Salmo 14. Está em Salmo 14. Salmo capítulo 14. Veja só. Ó, vamos pegar aqui, vamos colocar lado a lado, né? Vou colocar aqui, depois a gente volta para o vídeo. Olha só. Salmo 14, Romanos 13. Olha só. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Qual é o texto para que ele vai justificar para dizer que todo mundo está debaixo do pecado? Não importa aqui, todo mundo está debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, nem que busque a Deus, todos se extraviaram, fizeram inúteis, sua garganta sepulcro caiado. Vamos ver. Pelo menos um texto. A gente pode ver mais a respeito do termo justo. Né? Disse o nécio, diz o tolo em seu coração. Não há Deus, tem se corrompido, faça abominações de suas obras, não há ninguém que faça o bem. Quando ele fala não há ninguém que faça o bem, ele está falando de quem? Os tolos. Tolos que rejeitam a existência de Deus ou a necessidade de obediência a Deus. Dentre essas pessoas não há ninguém que faça o bem. Percebe? É isso que o texto está dizendo. Ele começa a dizer, disse o nécio no coração, tolo, não há Deus. Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Essas pessoas, entre essas pessoas não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ele está falando de todos os momentos, desde Adão até o último homem? Até o último ser humano? Não.
Está falando de um momento específico, que Deus olha desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ah, mas se é todo mundo, quem que ele está diferenciando aqui? Ele está diferenciando dois grupos. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Deus está na geração dos justos. Mas Deus está na geração dos justos, mas não há nenhum justo? Aí não faz sentido, né? Então veja, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que nunca houve justo na face da terra. Tanto que ele fala, olha, essas pessoas que estão fazendo tudo isso aqui, elas se acham em grande pavor porque Deus está na geração dos justos. Então o texto não está dizendo que em todos os momentos todo mundo está debaixo do pecado. Não é isso que o texto. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tiver já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O texto não está dizendo isso. Então nós vamos agora para o termo justo, né? Vamos pegar aqui o termo justo. Alguns termos só, né? Algumas coisas. Olha só, Salmo 112, 4. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Aos justos. Mas se não há nenhum justo, se isso aqui é uma questão universal, desde Adão até o último ser humano, Deus está dizendo, aos justos não nasce luz nas trevas. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesa o andar do justo. Levítico. Não, aqui é balança justa, né? O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O resgate do justo é o ímpio. E do honrado é o perverso. Não há justo na terra. Então o texto não há justo na face da terra não está se referindo a todos os seres humanos, desde Adão até Jesus voltar. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, e os justos verão, temerão e se rirão dele. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles. Quem recebe um justo, o próprio Jesus falando, quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Não se engane, quem pratica a justiça é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deus julga o justo. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O justo é libertado da angústia. Esta é a obra do Senhor. Então, a Bíblia sempre fala justo, ímpio, justo, ímpio. Ela não está falando que ninguém é justo. Ah, no sentido absoluto. Não existe sentido algum. Né? Sendo, pois, o homem justo e praticando a justiça. Então, eles ignoram uma série de textos onde a Bíblia fala que há justos e pegam um outro texto isolado, baseado numa fala de Paulo, e também pega um texto isolado, né? Então, vamos colocar aqui. Não há justo. Né? Romano, aí nós vamos lá em Eclesiastes, ó. Eclesiastes 7. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Ela está falando que não há nenhum justo? Não, ele está falando assim, ó. Não há um justo que nunca peque. Ele está dizendo que nunca existiu justo, que não há nenhum justo. Isaías, perece o justo. Então veja. O autor de Eclesiastes está indo contra todo mundo? Não. No próprio livro de Eclesiastes, você vai ver o termo justo. Provérbios. Quer dizer, não me lembro se exatamente em Eclesiastes, mas do próprio Salomão você vai ver, olha só. Na casa do justo há um grande tesouro. Ué, está se contradizendo? Ele está dizendo que não há justo, depois está falando que há justo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Bible Hub, né? Vamos olhar aqui Romanos, qual que a gente pegou aqui? Romanos, capítulo 3, 10, né? Romanos, capítulo 3, verso 10. Romanos, capítulo 3, traduzir para o português.
Bom, nós vamos continuar esse vídeo, comentando sobre isso no próximo vídeo. Até mais.